Muito obrigado, Edu. Um grande prazer participar desse Ethanol Summit. Eu fui um dos responsáveis, acredito, pela implementação do Summit, né? O primeiro Summit foi feito pelo Eduardo Carvalho em 2007, depois eu tive a chance de estar conduzindo alguns Summits. Fico contente da gente chegar agora ao 7º Summit, se eu não me engano, com muito sucesso e com coisas interessantes, né? 3 coisas interessantes, só para começar. Primeiro, o entusiasmo do governo com o etanol, né? Para mim é uma grande felicidade voltar da Ásia depois de 4 anos e ver o time hoje do Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura, da Casa Civil, todo mundo que estava ontem, o senhor aqui hoje, com esse entusiasmo com RenovaBio e com etanol. A gente passou alguns anos sofrendo uma visão um pouco contraditória lá do governo em relação ao etanol e a pré-sal, etc. Agora eu vejo que esse negócio ganha impulso, isso é muito importante. A outra coisa que me chama a atenção é que temos aqui ao lado um painel sobre etanol de milho, né? Que é um assunto que chegou ao Brasil. Há uns tempos atrás nós falávamos só de um etanol no Brasil, agora temos 2 e temos um forte concorrente chegando à cana. Isso nos obriga, enquanto cana-de-açúcar, que é o objetivo desse painel, a gente encontrar aí um caminho da exportação de novo, né? Quando eu fui contratado pela Única em 2007, o principal objetivo era a internacionalização do mercado de etanol e nós focamos essencialmente nos Estados Unidos e na Europa, certo, Emelinda? Fizemos aí todo um trabalho de abertura do mercado americano, de qualificação do etanol de cana como um etanol melhor do que o de milho, né? Eu acho que isso continua sendo, a despeito desse painel aqui ao lado, a cana ainda é o etanol que reduz mais as emissões, mas efetivamente hoje a fronteira é outra, hoje a fronteira é a Ásia, hoje existe a concorrência lá do milho e existe a necessidade lá do RenovaBio. Então eu fico muito contente de estar aqui podendo falar sobre a Ásia. Eu fiquei 4 anos na Ásia, rodei 12 países o tempo todo, fui à Índia inúmeras vezes, à China e a outros países, ao Japão, né, onde nós enfrentamos um problema de reclassificação de etanol. Eu trabalhei para a Única e para outras entidades, portanto muito focado, digamos, em temas de açúcar e de etanol, mas também trabalhando com outros setores, né? Então vamos aqui tentar cobrir um pouco de por que a Ásia, né? Eu vou aprofundar o que foi dito pelo secretário, né? O primeiro ponto do porquê a Ásia é muito simples. A gente olha a exportação brasileira de etanol, que infelizmente despenca a partir de 2007, né? Eu não estou conseguindo ver direito aqui, mas aqui dá para ver, a partir de 2007 ela despenca. E a gente percebe claramente que quando nós abrimos o mercado de etanol, vocês podem ver o papel que tinha Estados Unidos e Europa, né? Eram os nossos grandes mercados, era onde a gente tinha que conseguir exportar mais, né? O Japão emerge a partir daquele momento e a Coreia do Sul também, de maneira que esses 2 mercados hoje são os nossos mercados nesse momento. E a grande pena é que nesse momento, por exemplo, nós enfrentamos esse problema lá no Japão, que o Paulo acompanhou de perto, né? Edu também, que foi a reclassificação, eu diria, arbitrária, equivocada que o Japão fez do etanol de cana brasileiro, com o objetivo puro e simples de permitir que os Estados Unidos entrassem no mercado japonês. No meu entendimento, já fruto da guerra comercial. Quer dizer, apesar de se falar muito da guerra comercial Estados Unidos e China, existe uma pressão direta dos Estados Unidos sobre 16 países com os quais eles têm forte déficit comercial, e a pressão sobre o Japão levou o Japão a reclassificar o etanol de milho dos Estados Unidos de uma maneira que nem os americanos disseram que era, né? Quer dizer, eles deram ao milho algo que os órgãos americanos nunca tinham dado, e aí nós conseguimos também corrigir os números da cana e conseguimos fazer com que o blend no fim ficasse 50-50, 54%, 46%. Portanto, esse gráfico não mostra ainda o que aconteceu em 2018 e 2019 agora, que é a perda de mercado, metade do mercado japonês de etanol por conta da reclassificação que foi feita. Isso é bom para ilustrar que, apesar do mercado existir na Ásia, ele não é trivial, né? Ele é extremamente complexo por uma razão muito simples. Os países que aconteceram em etanol são os países que têm mandatos de mistura e cumprem os seus mandatos, certo? O que realmente acontece hoje com o Brasil e acontece lá com os Estados Unidos. Não é o caso da Ásia.
apesar da Ásia ter os mandatos todos que foram mostrados pelo secretário, esses mandatos não têm sido cumpridos. Eles estão muito aquém do que eles próprios se propuseram a fazer. E, obviamente, que o etanol é a grande saída, né? O que está acontecendo, por exemplo, na Índia, né? Ilustrado por esse quadro aqui, certo? Eles vivem um ciclo vicioso. Quer dizer, o preço da cana na Índia é o dobro do preço no Brasil, basicamente. Daí para cima, em Uttar Pradesh é $50 por tonelada, praticamente. Portanto, mais do que o dobro do preço brasileiro. Esse preço elevado gera um excesso de produção de cana, o excesso de produção de cana gera açúcar demais, os países têm que dar subsídio à exportação, que é uma coisa calamitosa, você imaginar que um país como a Índia, com déficit energético na população tão grande, esteja hoje subsidiando o consumidor mundial com o dinheiro do contribuinte. Quer dizer, então é uma situação muito difícil e isso derruba o preço mundial. Esse é o ciclo vicioso que a gente vive hoje. Qual que é o ciclo virtuoso que nós poderíamos estar criando com esses países todos que têm excedente de cana hoje, principalmente a Índia, a Tailândia e o Paquistão de tempos em tempos? Quando eles têm preços elevados de cana, isso não vai mudar tão fácil por causa dos milhões lá de produtores, isso gera um excedente de produção de cana, mas você joga esse excedente não no açúcar, mas lá no etanol, né? Então, se esses países cumprissem as suas misturas obrigatórias, E5, E10, E15, etc., nós aqui no Brasil, E27, você poderia ter um uso deste açúcar que provocaria, em vez de uma situação de subsídio e de baixo preço de açúcar e de perde-perde, provocaria um círculo virtuoso com pleno uso da cana-de-açúcar, portanto a diversificação desses países em direção à cana energética, menor dependência pelo petróleo, no caso da Índia, um dos países com maior dependência do mundo lá por petróleo hoje, os efeitos que foram falados hoje cedo de saúde pública, de impacto ambiental, de renda e de emprego. Quer dizer, você substitui um ciclo altamente vicioso hoje, que gera perda para todo mundo, inclusive para o próprio país que o emprega, por um ciclo virtuoso, onde o excedente de cana é usado em mandatos de mistura e, eventualmente, até em carros flex, etc., né? Então, eu acho que esse aqui é a nossa meta hoje na Ásia, sabe? Eu diria a principal agenda que o Brasil tem hoje é ajudar os países a implementarem os seus mandatos, sabe? Eu até diria que carro flex, essas coisas, esses países podem chegar lá em algum momento, mas no curto prazo, se eles chegarem nos seus mandatos, já seria muito bom. Para isso, eles têm que introduzir flexibilidade. O que o Brasil tem a ensinar esses países, e essa grande beleza da história brasileira, é a flexibilidade, certo? Mais do que o flex do carro, a flexibilidade de toda a indústria. A flexibilidade que foi criada lá atrás, desde os anos 70, nos mandatos de mistura. Vocês vejam que os mandatos foram se alterando ao longo do tempo, para chegar hoje a 27, né? Mas o Brasil usou a flexibilidade até para poder fazer a indústria crescer. E ela foi, inclusive, aplicada nos estados durante um certo tempo, depois passou a ser uma coisa nacional. Quer dizer, então, essa flexibilidade do mandato é fundamental e é o que a Ásia mais precisa, porque a Ásia vai continuar tendo safras altamente voláteis. Então, nos anos que sobra cana, joga a cana para fazer etanol. Nos anos que falta cana, você diminui o mandato de mistura, certo? Você tem uma flexibilidade nisso que pode ser utilizada em períodos a períodos. Segundo, as usinas flex, certo? A gente aqui hoje nós estamos fazendo 65% da cana para etanol nesse momento, que é um nível que nós nunca tínhamos chegado, né? Essa flexibilidade que as usinas têm é realmente incrível e é o que permite que o mercado funcione a despeito do que a presidente Dilma achava, né? A presidente Dilma queria que você fizesse obrigatoriamente um ou outro. A flexibilidade é a beleza desse setor, né? Nas usinas. Infelizmente, na Ásia isso não existe. Mesmo a Índia hoje, que tem o seu mandato e que está avançando, ela está usando basicamente a BREF, né, que é o melaço rico para fazer, não está usando o caldo de cana, portanto a flexibilidade não se exerce no uso alternativo do caldo de cana. E obviamente que o comércio também deveria ser flexível, né? Eu sei que existem razões para que o Brasil hoje queira proteger a indústria, lá com uma tarifa alta, mas a verdade é que a única maneira de ganhar do petróleo no longo prazo é a gente fazer um mercado global de biocombustíveis, e o mercado global passa pela redução das barreiras ao comércio, certo? Nós não podemos perder isso de vista. Nós não vamos criar nenhum mercado se a cada 2, 3 anos um país eleva a sua tarifa, né?
Eu me lembro que há 10 anos atrás nós lutamos para convencer os americanos a derrubarem a sua tarifa. Nesse momento nós estamos protegendo, outros países estão, a China está, a Índia, etc. Como é que a gente faz para caminhar para um mercado livre no biocombustível como ele ou é hoje no petróleo, certo? Não tem sentido que o produto renovável alternativo tenha barreiras pelo comércio e o outro não tem. Então, o comércio flex, a usina flex e o mandato flex, né? E o carro flex, se vocês quiserem, que eu não pus aqui, porque isso é uma coisa unicamente brasileira, é a coisa mais linda que esse setor tem. Essa flexibilidade no carro, na usina, no comércio e no mandato, que deveria ser exercida plenamente se nós quisermos criar esse mercado. Não faltam mandatos de mistura, não faltam programas pelo mundo. Tá? São 66 países hoje que têm programas, metas ou mandatos de mistura. O problema é que meta e mandato não quer dizer etanol no tanque. Né? Muitos países têm as suas metas e há anos não cumprem as suas metas, não cumprem os seus mandatos. Né? Quem que está cumprindo hoje? Quem são os dois campeões? Basicamente Estados Unidos e Brasil. Né? Estados Unidos e Brasil tem os seus programas, o Brasil agora superando 30 bilhões de litros, 33 bilhões de litros, os americanos superando 50 bilhões de litros, e a Ásia supera hoje a Europa, né? Mas, infelizmente, está muito aquém do seu mandato. Né? Vocês vejam que na coluna, na tabela em azul, nós temos aí os países que cumprem os seus mandatos, Brasil, Estados Unidos, Japão e União Europeia. A União Europeia, pelo que eu vi hoje cedo, não cumpre muito, na verdade, ela também não tem cumprido, mas você tem vários países que os mandatos não têm sido cumpridos. A China, por exemplo, com E10, ela não chegou a E10, ela está em 2,5%. A Índia, esse ano, parece que chega a 7%, pelo que eu vi ontem, e, portanto, abaixo de 10%, e está querendo chegar a 20% em alguns estados, nos 3 estados, Maharashtra, Uttar Pradesh, e a Tailândia também quer subir, mas é um mandato volumétrico, e Filipinas está indo, mas também com uma dificuldade de consolidar o seu mandato. Então, eu diria que a nossa meta é caminhar para isso. Se os países cumprissem os seus mandatos, isso é uma conta relativamente simples de fazer, se os países cumprissem os seus mandatos, as suas metas, certo? Nós passaríamos para um mercado não de 7,5 bilhões de litros na Ásia, mas para um mercado de mais de 20 bilhões de litros na Ásia, certo? É isso que os americanos olharam com muita atenção quando se instalaram com muita força na Ásia para tentar convencer os asiáticos a abrir o seu mercado para etanol de milho, né? Eles viram o potencial de mandato de mistura que existe nesses países todos. Né? Portanto, tem aí cerca de 20 bilhões de litros que poderiam ser ganhos se os países cumprissem os seus mandatos. Né? A Índia, por exemplo, se ela cumprisse o E10, ela poderia neutralizar 2 a 3 milhões de toneladas de açúcar, que é algo que ajudaria muito o preço internacional de açúcar. Né? Então, realmente eu acho que a meta tem que ser essa. Né? As tarifas são muito altas ainda, isso aqui só para vocês compararem as tarifas da gasolina com as tarifas lá do etanol. Infelizmente, todo mundo aqui tem culpa no cartório, certo? Acho que os americanos hoje estão falando de level playing field, falando de leading by example, como eu ouvi hoje cedo lá do representante, mas durante 7 longos anos, ou 5 longos anos pelo menos, acho que 7 contando o período anterior à minha vinda, nós lutamos para que os americanos fizessem level playing field nesse produto. Né? Então eu acho que, na verdade, nós temos que entender que os países têm dificuldades momentâneas, mas a meta tem que ser reduzir essas tarifas no nível que a gasolina tem. Certo? Não tem cabimento que o etanol tenha tarifas tão altas. Né? E a outra coisa que tem é você implementar soluções locais. Né? Então, por exemplo, a mistura obrigatória que eu já falei, a mistura acima de 10% nos estados críticos da Índia, né? Uttar Pradesh, Maharashtra e Karnataka, os preços garantidos, né? Esse é um fator interessante na Ásia, muitos países trabalham ainda com intervenções governamentais, não é como no Brasil que o preço é livre, portanto, se o governo em países como a Índia não fixa o preço do etanol, até porque ele fixa o preço de tudo, né? É muito parecido com o que era o nosso sistema aqui no Brasil antes de 1990, no tempo que os preços eram fixados. Na Índia ainda é assim, tem que existir o estímulo de preço, de pelo menos 70 centavos por litro, tem que mudar
de usar apenas melaço para usar caldo de cana, né? Que é um fator fundamental para você neutralizar de fato açúcar, e tem que aumentar a capacidade, que é a grande notícia de ontem, quando foi falado aqui pelo representante da Índia, o aumento forte do número de destilarias lá na Índia, mas não adianta aumentar se você não tiver o mandato obrigatório, né? Se você não caminhar para 7, para 10, eventualmente para 20%, daqui a pouco você tem um problema de superprodução ou de capacidade ociosa lá na Índia, né? Obviamente que nós perdemos espaço na Ásia, né, nesses últimos anos, em etanol, porque o Brasil perdeu espaço basicamente para os Estados Unidos. E para a gente fechar aqui, e eu deixar aqui as minhas últimas mensagens, eu tenho, portanto, agora 4 anos de experiência na Ásia e queria deixar 4 mensagens importantes, até um pouco mais amplas do que a questão só do etanol-açúcar. Eu acho que a primeira tem a ver com o etanol-açúcar, que é o etanol é a grande alternativa para os excedentes de cana-de-açúcar da Ásia, né? É uma pena, é uma tristeza você ver aqueles países que precisam de alimentação, que precisam de energia, né? Que precisam de saúde pública, que precisam de redução de emissões, gerando excedentes de cana, que geram excedentes de açúcar, que são jogados no mercado e que derrubam os preços e que todo mundo perde. Eles próprios e os concorrentes, e o mercado é destruído por isso. Então, os excedentes de cana deveriam estar sendo, de alguma maneira, transferidos para etanol, a partir de programas semelhantes. A experiência brasileira é riquíssima para aqueles países e por isso que nós, lá com a Única, programamos e pensamos em fazer o que a gente chamava de roadshow etanol Ásia, né? Que é ir a cada um desses países com as pessoas da área técnica, porque tem muitas questões técnicas que eles colocam em relação ao uso de vinhaça, em relação à capacidade de usar caldo de cana, em relação a transporte, várias questões que o Plínio domina profundamente, né? Precisaríamos ter um Plínio na Ásia permanentemente conversando com aqueles governos e convencendo-os a caminhar para isso. O Plínio esteve lá na Índia algumas vezes falando sobre isso, ele vai falar disso agora. É super importante esse convencimento do etanol como uma alternativa para os excedentes de cana. O Brasil tem que liderar, e sempre foi essa a missão da Única, liderar o processo de convencimento de países nos benefícios, nas externalidades positivas que o etanol tem em clima, segurança energética e saúde pública. A gente tem que desenvolver parcerias sólidas com os players locais. Nós não vamos vencer essa briga só falando com governos. Tem que ter stakeholders locais que queiram comprar essa briga, como aconteceu lá nos Estados Unidos. Nós derrubamos a tarifa americana não porque eles entenderam que isso beneficiava a gente. Nós derrubamos porque stakeholders americanos entenderam que precisava derrubar essa tarifa para ajudar a clima, etc. E outras coisas, essa expansão exagerada do milho, outras coisas que na época a gente trabalhou. Então temos que trabalhar com as entidades da China, da Índia, da Tailândia e do Paquistão no convencimento para que eles expandam o uso de etanol para a sua cana-de-açúcar. E, finalmente, um ponto que tem a ver com a minha presença na Ásia nesses 4 anos, eu estou voltando para cá e, nesse momento, não tem ninguém ficando lá, né? E eu acho absolutamente vergonhoso que na região que representa hoje 54% da exportação do agro brasileiro, portanto, para onde a gente exporta mais de 50 bilhões de dólares, você não tenha representantes fixos da Única e das principais entidades exportadoras do agro brasileiro. É absolutamente necessária essa presença do setor privado, junto com o Itamaraty, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério de Minas e Energia e da Apex, enfim, os órgãos governamentais melhor articulados, que esse também é um desafio, porque eles falem a mesma língua em relação à China, em relação a árabes e tudo mais, mas também que isso ocorra junto com o setor privado, numa presença que é necessária, que os americanos já têm hoje em etanol na Ásia e que nós temos que ter cada vez mais no caso da indústria sucroenergética. Muito obrigado, é isso.